Eu estava acendendo a vela do bolo quando meu celular vibrou. Era uma mensagem no grupo da família. Abri sorrindo, achando que eram meus filhos, avisando que estavam chegando. Mas o que eu vi me fez tremer inteira. Era um vídeo. Ricardo, meu filho mais velho, aparecia segurando uma cerveja importada, rindo alto ao lado da esposa dele. Atrás, eu via uma churrasqueira enorme, cheia de carnes nobres. Fernando e Marina estavam lá também, todos bebendo, comendo, se divertindo. E então, Ricardo virou a câmera para o rosto dele e falou olhando direto para a tela. Mãe, a gente não vai aí não. Aqui o churrasco tá muito bom. Só tem gente fina, só tem carne de primeira. A gente não vai na sua casa velha comer comida simples, não. Come sozinha aí, tá bom? E ele riu. Eles riram. Todos riram. Minha mão soltou o celular e ele caiu no chão. Olhei para a mesa que eu tinha passado o dia inteiro preparando. Pernil assado, farofa, arroz, vinagrete, salada de maionese, pavê de sobremesa. Tudo feito com o dinheiro contado da minha aposentadoria. Tudo feito com as minhas mãos que doíam de tanto trabalhar na cozinha desde cedo. Olhei para o bolo simples, com a vela de número 70 esperando para ser apagada. E foi naquele momento, naquela cozinha vazia, naquela casa alugada de 2 quartos onde eu morava sozinha, que eu entendi. Meus filhos tinham vergonha de mim. Meu nome é Rosângela, tenho 70 anos. Trabalhei 35 anos como assistente social numa casa de adoção municipal. Não era um trabalho que pagava bem, R$ 1.200 por mês durante a maior parte da minha vida profissional. Mas era um trabalho que eu amava. Eu cuidava de crianças que ninguém queria, crianças abandonadas, crianças machucadas pela vida, e eu sempre dei o meu melhor para cada uma delas. Mas enquanto eu cuidava dessas crianças durante o dia, eu também tinha os meus 3 filhos para criar em casa. Ricardo, que hoje tem 35 anos, Fernando, de 27, e Marina, a caçula, de 24. Eu criei os 3 sozinha. Não vou entrar em detalhes sobre o pai deles, porque isso não importa mais. O que importa é que eu trabalhei feito uma condenada para dar dignidade para os meus filhos, para eles terem roupa boa, para eles estudarem em escola decente, para eles não passarem vergonha na frente de ninguém. Juntei R$ 8.000, centavo por centavo, durante 2 anos, para pagar o curso técnico do Ricardo. Foram R$ 45.000 em mensalidades ao longo de 5 anos para bancar a faculdade de arquitetura do Fernando. Dei R$ 12.000 de entrada no carro da Marina quando ela arrumou o primeiro emprego. Paguei R$ 15.000 no casamento do Ricardo porque eu fiz questão que meu filho tivesse uma festa digna. Sabe quanto isso dá? R$ 80.000. R$ 80.000 que eu juntei durante anos trabalhando com salário baixo, fazendo bico de fim de semana, economizando em tudo. Eu usei sapato furado durante meses para pagar a mensalidade da faculdade do Fernando. Eu deixei de comprar um ventilador novo, mesmo no calor de 40 graus, para juntar para o casamento do Ricardo. Eu comi pão com margarina no jantar durante um ano inteiro para dar entrada no carro da Marina. E sabe o que eu recebi em troca? Hoje eu moro numa casa alugada. R$ 800 por mês que saem da minha aposentadoria de 1.800. Sobram R$ 1.000 para comer, para luz, para água, para remédio. Eu não peço nada para os meus filhos. Nunca pedi. Mas eu realmente achei que no dia do meu aniversário de 70 anos, eles iam estar comigo. Que a gente ia sentar naquela mesa juntos. Que eu ia poder abraçar meus filhos e sentir que valeu a pena. Valeu a pena cada sacrifício. Cada noite que eu dormi cansada. Cada vez que eu abri mão de mim mesma para dar para eles. Mas não. Eles estavam num churrasco, comendo carne de primeira, bebendo cerveja importada, rindo da minha cara, me chamando de velha, chamando minha casa de velha, dizendo que minha comida era simples demais para eles. Ricardo é gerente de supermercado, ganha bem, mora num apartamento de 2 quartos com a esposa e o filho. Fernando é arquiteto, faz projetos para construtora grande, ganha muito bem. Mora numa casa num condomínio fechado com a esposa. Marina trabalha como assistente administrativa numa empresa. Namora um rapaz de família rica. Tá sempre postando foto em restaurante caro, em shopping, em festa. Nenhum deles passa necessidade. Nenhum deles tá mal de vida. Mas nenhum deles lembra da mãe. Nenhum deles oferece ajuda. Nenhum deles liga para saber se eu tô bem, se tô precisando de alguma coisa, se a geladeira tá cheia.
E no dia do meu aniversário de 70 anos, nenhum deles apareceu. Mandaram um vídeo debochando de mim. Eu fiquei ali parada na cozinha, olhando para aquela mesa cheia de comida. Comida que só eu ia comer, ou que ia estragar. E eu chorei. Chorei como eu não chorava faz tempo. Chorei de decepção, de tristeza, de solidão. Peguei o isqueiro de novo, acendi a vela do bolo e ia fazer meu pedido em silêncio quando eu ouvi um barulho lá fora. Um motor de carro. Mas não era qualquer carro. Limpei as lágrimas, fui até a janela da sala e olhei para a rua. E o que eu vi me deixou sem reação. Uma limusine preta, enorme, brilhando, tinha parado bem na frente do meu portão. Eu fiquei paralisada olhando pela janela. Aquele carro era completamente fora do comum na minha rua. Meus vizinhos já estavam saindo nas calçadas, olhando com curiosidade. Uma limusine ali no bairro era como ver uma nave espacial aterrissar no meio da rua. Meu coração começou a bater mais rápido. Quem seria? Será que era engano? Será que o motorista tinha se perdido? Mas então a porta traseira se abriu e um homem desceu. Ele vestia um terno azul marinho impecável, sapatos pretos brilhando, cabelo grisalho nas têmporas, bem cortado. Ele devia ter uns 40 e poucos anos, porte elegante, e ele segurava um buquê enorme de rosas vermelhas. Meu Deus, quem era aquele homem? Ele fechou a porta do carro e começou a caminhar em direção ao meu portão, devagar, olhando para minha casa. E então ele levantou o rosto e nossos olhares se cruzaram pela janela. Foi nesse momento que meu mundo parou. Aqueles olhos. Eu conhecia aqueles olhos. Não era possível. Minhas pernas fraquejaram. Segurei no batente da janela para não cair. Ele sorriu. Um sorriso que eu conhecia. Um sorriso que eu tinha visto crescer. Um sorriso que eu achei que nunca mais ia ver na vida. Rafael. Era o Rafael. O menininho que chegou na casa de adoção com 6 meses de vida. O bebezinho que tinha sido abandonado pela mãe biológica num hospital. O menino que ninguém queria adotar porque ele chorava muito, porque era agitado demais, porque as famílias sempre escolhiam os bebês mais calmos, mais quietinhos. O menino que eu peguei no colo naquele primeiro dia e prometi que ia cuidar bem dele. E eu cuidei. Durante 12 anos, eu cuidei do Rafael como se ele fosse meu filho. Eu ensinei ele a dar os primeiros passos, ensinei ele a falar as primeiras palavras. Mamãe, foi o que ele me chamou durante anos, mesmo eu explicando que eu não era a mãe dele, que eu era a tia Rose, a pessoa que cuidava dele até uma família aparecer. Mas ele insistia. Mamãe Rose, ele falava. Quando o Rafael tinha 5 anos, eu comecei a ensinar ele a ler. Sentava com ele na salinha da casa de adoção, depois do expediente, quando as outras crianças já estavam dormindo. Ele tinha dificuldade. Trocava as letras, ficava irritado. Mas eu não desisti. Fui devagar, com paciência, com amor. E ele aprendeu. Aos 7 anos, Rafael já lia melhor que muito menino da escola. Aos 8, ele escrevia cartinhas para mim. Desenhos com palavras tortas, mas cheias de carinho. Tia Rose, eu te amo. Obrigado por cuidar de mim. Eu guardei cada uma dessas cartinhas numa caixa de sapato velha que eu escondia embaixo da minha cama aqui em casa. Eu nunca joguei nada fora. Quando Rafael fez 10 anos, ele perguntou por que ninguém queria adotar ele. Por que todas as outras crianças iam embora com famílias novas e ele ficava? Eu segurei a mão dele e disse a verdade, que às vezes as pessoas demoravam mais para enxergar o tesouro que elas tinham na frente, que ele era especial, que a família certa ia aparecer. E eu rezava todo dia para que isso acontecesse. Não porque eu queria me livrar dele, muito pelo contrário. Eu amava aquele menino como se ele tivesse saído de mim. Mas eu sabia que ele merecia uma família de verdade, uma casa, um lar. Pais que pudessem dar para ele tudo que eu não podia dar. E finalmente, quando Rafael tinha 12 anos, uma família apareceu. Um casal de classe média, sem filhos. Eles viram o Rafael numa visita à casa de adoção e se apaixonaram por ele. Ele já era grande, já era pré-adolescente, mas eles não se importaram. Queriam ele. No dia que Rafael foi embora, eu chorei escondida no banheiro da casa de adoção. Chorei de felicidade por ele. E chorei de dor por mim. Porque eu sabia que eu ia sentir falta daquele menino todo santo dia. Rafael me abraçou antes de entrar no carro da família nova. Ele estava chorando também. Tia Rose, eu nunca vou esquecer a senhora. Nunca. A senhora me ensinou tudo.
A senhora é minha mãe de verdade. Eu vou voltar um dia para agradecer. Eu prometo. Eu sorri, enxuguei as lágrimas dele e falei que ele não precisava voltar. Que ele precisava era ser feliz, estudar, crescer, viver a vida dele. Mas no fundo do meu coração, eu guardei aquela promessa. E agora, 28 anos depois, ele estava ali, na frente da minha casa, de terno, com um buquê de rosas, descendo de uma limusine. Eu não conseguia me mexer. Ele abriu o portão, que nunca estava trancado, e entrou no pequeno jardim da frente. Subiu os 3 degraus da varanda e tocou a campainha. Meu corpo finalmente reagiu. Limpei o rosto com as costas da mão, arrumei o cabelo rapidamente, alisando os fios grisalhos que estavam bagunçados. Respirei fundo e fui até a porta. Abri devagar, e ali estava ele, mais alto do que eu lembrava, mais velho, claro, mas com os mesmos olhos castanhos claros, com o mesmo sorriso que eu tinha visto crescer. Tia Rose, ele disse, e a voz dele estava embargada, a voz de um homem adulto, mas com a mesma doçura do menino que eu conheci. Eu não falei nada, não consegui. Ele estendeu o buquê para mim. Feliz aniversário. Eu nunca esqueci a data. A senhora sempre falava que fazia aniversário no dia 3 de janeiro, que era logo depois do Ano Novo, que nunca tinha festa porque todo mundo estava cansado das festas de fim de ano. E eu prometi para mim mesmo que quando eu crescesse, quando eu tivesse condições, eu ia estar aqui nesse dia. Peguei as flores com as mãos tremendo. Rafael, eu consegui falar, e minha voz saiu num sussurro rouco. Como você me encontrou? Ele sorriu. Eu nunca perdi a senhora de vista, tia Rose. Eu voltei na casa de adoção faz uns 5 anos. Falei com a diretora nova. Pedi o contato da senhora. Ela me deu seu endereço. E desde então eu venho acompanhando de longe, esperando o momento certo para aparecer. Esperando estar numa posição em que eu pudesse realmente agradecer tudo que a senhora fez por mim. As lágrimas que eu tinha segurado começaram a descer. Não eram mais lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de algo que eu nem sabia explicar. Ele abriu os braços. Posso? Eu deixei as flores em cima da mesinha da varanda e me joguei naquele abraço. Rafael me envolveu com força, e eu senti o cheiro do perfume caro dele. Senti a textura do terno fino, mas mais do que isso, eu senti o coração dele batendo. O mesmo coração que bateu pertinho do meu quando ele era um bebê pequenino que eu ninava para dormir. A senhora não imagina o quanto eu pensei nesse momento, ele falou baixinho no meu ouvido. O quanto eu quis estar aqui antes. O quanto eu devo para a senhora. Eu me afastei um pouco, segurei o rosto dele com as 2 mãos. Você não me deve nada, Rafael. Você era uma criança. Eu fiz o que qualquer pessoa com coração faria. Não, tia Rose, ele disse, e o tom dele ficou sério. A senhora fez muito mais do que obrigação. A senhora me amou quando ninguém me queria. A senhora me ensinou a ler, a escrever, a ter dignidade, a acreditar que eu valia alguma coisa. Se não fosse pela senhora, eu não sei onde eu estaria hoje. Provavelmente perdido, provavelmente sem rumo. Mas a senhora plantou uma semente em mim, e essa semente cresceu. Hoje eu sou empresário, tia Rose. Tenho uma rede de supermercados, tenho uma construtora, tenho empresas, tenho dinheiro, tenho sucesso, mas nada disso vale nada se eu não puder agradecer a pessoa que me deu a base para tudo. Eu olhei para ele sem acreditar. Empresário? Rafael acenou que sim com a cabeça. E vim aqui hoje não só para dar parabéns. Vim para dar um presente para a senhora. Um presente que eu venho planejando faz tempo. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou um envelope branco. Estendeu para mim. Abre. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Abri. Dentro tinha um documento. Eu comecei a ler. E quando eu entendi o que estava escrito ali, minhas pernas fraquejaram de novo. Rafael me segurou pelo braço. Calma, tia Rose. Calma. Era uma escritura. De uma casa. No meu nome. Rosângela Silva Oliveira. Imóvel quitado. Endereço num bairro nobre da cidade. Eu não conseguia acreditar. Isso aqui, eu comecei, mas minha voz falhou. Rafael completou. É uma casa, tia Rose. Uma casa linda. 3 quartos, 2 banheiros, garagem, jardim, totalmente quitada. No nome da senhora. Para a senhora nunca mais pagar aluguel. Para a senhora nunca mais depender de ninguém. Para a senhora ter o conforto que a senhora sempre mereceu. Eu ia falar alguma coisa, mas ele me interrompeu de novo. E não aceito não como resposta.
A senhora vai aceitar esse presente, porque a senhora merece. E porque eu não seria nada sem a senhora. Eu estava sem palavras. Olhava para o documento na minha mão, depois para o Rafael, depois para o documento de novo. Uma casa quitada, no meu nome. Isso não podia ser real. Rafael, eu não posso aceitar isso. Consegui falar finalmente. É muito. É demais. Você não precisa. Ele balançou a cabeça, firme. Preciso sim, tia Rose. E a senhora vai aceitar. Porque eu passei os últimos 10 anos construindo meu patrimônio pensando nesse momento. Pensando em retribuir, nem que seja um pouquinho de tudo que a senhora fez por mim. A senhora tem noção do que significou ter alguém que acreditasse em mim? Que me ensinasse que eu tinha valor? Que me fizesse sentir amado mesmo sendo uma criança rejeitada? Eu comecei a chorar de novo. Ele continuou falando. Quando eu fui adotado, eu tinha 12 anos. A família que me adotou era boa, me deu oportunidades. Mas sabe quem me deu a base? A senhora. Sabe quem me ensinou a ler, a estudar, a ser alguém de caráter? A senhora. Tudo que eu sou começou naqueles anos na casa de adoção, com a senhora me ensinando com paciência, me tratando com carinho. Enxuguei as lágrimas com as costas da mão. Eu só fiz meu trabalho, Rafael. Não, ele disse, e a voz dele ficou mais grave. A senhora foi muito além do trabalho. A senhora ficava depois do expediente me ensinando. A senhora levava livro de casa para mim. A senhora conversava comigo quando eu estava triste porque ninguém me queria. A senhora me fez sentir filho. E agora eu tô aqui, 30 anos depois, para dizer que a senhora é a mãe do meu coração. E que eu não vou descansar enquanto a senhora não tiver o conforto que merece. Ele olhou para dentro da casa, viu a mesa posta, a comida toda arrumada, e percebeu que estava tudo intocado. Tia Rose, a senhora tá sozinha? Hoje? No seu aniversário? Abaixei a cabeça. Rafael franziu a testa. A senhora não tem filhos? Eu sei que a senhora casou, que teve família. Respirei fundo. Tenho 3 filhos, Rafael. Ricardo, de 35, Fernando, de 27 e Marina, de 24. O rosto dele se iluminou. Então cadê eles? Cadê seus filhos? Eles não vieram comemorar com a senhora? O silêncio que se seguiu disse tudo. Rafael entendeu na hora. Tia Rose, ele disse baixinho. Eles não vieram? Balancei a cabeça que não. Pior que isso. Eles mandaram um vídeo dizendo que não iam vir porque estavam num churrasco chique. Disseram que aqui era a casa velha e que minha comida era simples demais para eles. Eu vi a expressão de Rafael mudar completamente. A doçura deu lugar a uma raiva contida. Os maxilares dele travaram. Eles disseram isso? Para a senhora? Hoje? No dia do seu aniversário de 70 anos? Acenei que sim. Mostrei o celular para ele. Ele pegou, assistiu ao vídeo. E eu vi a cara dele ficar cada vez mais dura. Quando terminou, ele me devolveu o telefone e ficou em silêncio por uns segundos. Depois falou. A senhora criou ele sozinha? Criei. Trabalhei 35 anos ganhando pouco. Juntei dinheiro centavo por centavo para dar estudo, roupa, dignidade para eles. Paguei curso, faculdade, carro, casamento. Dei tudo o que eu podia. E hoje eu moro numa casa alugada de R$ 800. Sobrevivo com R$ 1.000 por mês depois de pagar as contas. E eles acham que eu não sou boa o suficiente para eles. Rafael fechou os olhos, respirou fundo. Quando abriu de novo, ele estava visivelmente emocionado. Tia Rose, a senhora que deu amor de graça para uma criança que nem era sua sangue está sendo tratada assim pelos próprios filhos? Isso não tá certo. Isso não vai ficar assim. Eu segurei no braço dele. Rafael, deixa pra lá. Eu já me acostumei. Não, ele disse firme. A senhora não pode se acostumar com desrespeito. A senhora merece ser tratada como rainha. E eu vou garantir que a senhora tenha isso. Ele olhou para o relógio. Agora a gente vai fazer o seguinte. A senhora vai me deixar entrar. A gente vai sentar nessa mesa linda que a senhora preparou. E eu vou cantar parabéns para a senhora. Porque a senhora não vai passar esse aniversário sozinha. Eu sorri pela primeira vez na noite. Rafael entrou comigo. Olhou para a mesa toda decorada, para a comida, para o bolo com a vela ainda acesa. Sentamos. Ele insistiu que eu me servisse primeiro. Colocou comida no prato dele. Provou a farofa. Tia Rose, isso aqui tá uma delícia. Melhor que qualquer churrasco chique. Isso aqui tem amor. Tem tempero de mãe. Comemos juntos. Conversamos. Ele me contou da vida dele. De como estudou muito depois que foi adotado. De como fez faculdade de administração. De como começou com um pequeno mercadinho e foi crescendo.
De como hoje ele tinha uma rede de 4 supermercados, uma construtora, empresas, de como ele era casado com uma mulher incrível que administrava parte dos negócios com ele, de como eles não tinham filhos ainda, mas pretendiam ter, e de como ele nunca tinha me esquecido. Tia Rose, a senhora não imagina quantas vezes eu quis vir aqui antes, mas eu queria vir quando eu pudesse realmente fazer diferença na vida da senhora, quando eu pudesse retribuir de verdade. Depois de comer, Rafael insistiu em cantar parabéns. Acendeu a vela de novo, cantou com aquela voz bonita e me pediu para fazer um pedido. Fechei os olhos e pela primeira vez em muito tempo eu pedi felicidade. Só isso, felicidade e paz. Apaguei a vela. Rafael aplaudiu. Cortamos o bolo, comemos pavê. E quando tudo terminou, ele pegou na minha mão. Tia Rose, amanhã de manhã eu venho buscar a senhora. A gente vai até a casa nova. A senhora vai conhecer, vai ver que é perfeita. E a gente já vai providenciar a mudança. A senhora não vai passar nem mais uma semana pagando aluguel. Eu tentei protestar de novo, mas ele não deixou. Tá decidido. E tem mais uma coisa. Ele ficou sério. Eu preciso saber os nomes completos dos seus filhos e onde eles trabalham. Fiquei confusa. Por quê? Porque eu vou resolver essa situação, ele disse. A senhora não merece ser tratada assim. E eles precisam aprender uma lição. Eu não quero que você faça nada que vá te prejudicar, Rafael. Ele sorriu. Confia em mim, tia Rose. Eu não vou fazer nada ilegal. Mas eu vou fazer justiça. Eu hesitei. Mas acabei contando. Ricardo Silva Oliveira, gerente de supermercado. Fernando Silva Oliveira, arquiteto freelancer. Marina Silva Oliveira, assistente administrativa. Rafael anotou tudo no celular. Perguntou o nome das empresas. Eu disse o que sabia. O supermercado onde Ricardo trabalhava. A construtora para a qual Fernando fazia projetos. A empresa onde Marina era assistente. E então eu vi a expressão de Rafael mudar completamente. Ele ficou pálido. Parou de digitar. Olhou para mim com os olhos arregalados. Tia Rose, ele disse devagar. A senhora tem certeza desses nomes? Desses lugares? Tenho. Por quê? Ele passou a mão no rosto. Respirou fundo. E então falou algo que eu nunca ia imaginar. Tia Rose, seus 3 filhos trabalham para mim. O quê? Ricardo é gerente do meu supermercado da Zona Norte. Fernando faz projetos de arquitetura para minha construtora. E Marina é assistente administrativa na minha empresa de gestão. Eu fiquei sem reação. Não era possível. Eles trabalham para você? E não sabem? Não sabem, ele confirmou. Eu tenho sócios, administradores, minha esposa que vai mais nos locais. Eu fico mais na parte estratégica, em reuniões com grandes clientes, investidores. Os funcionários do dia a dia não me veem. Mas eu sou o dono de tudo. E seus 3 filhos ingratos trabalham nas minhas empresas sem saber. Eu não sabia o que dizer. Rafael ficou em silêncio por um momento. E depois ele falou, com uma voz que misturava raiva e determinação. Tia Rose, deixa comigo. Amanhã vai ser um dia muito interessante para seus filhos. Eles vão aprender o que significa respeito. E vão aprender da pior forma possível. Descobrindo que a mãe que eles desprezaram é amada por alguém que eles nem imaginam quem é. E que esse alguém tem o poder de mudar a vida deles completamente. Rafael ficou mais um tempo comigo naquela noite. A gente conversou sobre tanta coisa. Ele me mostrou fotos da esposa dele, Camila, uma mulher bonita, elegante, que também vinha de família simples e tinha crescido na vida com trabalho. Me mostrou fotos das empresas, dos supermercados, da construtora, tudo que ele tinha construído. E a cada foto, eu sentia um orgulho imenso. Aquele menino que ninguém queria adotar tinha se tornado um homem de sucesso, um homem bom, um homem grato. Quando ele finalmente se despediu, já passava das 11 da noite. Me abraçou apertado na porta. Amanhã às 9 da manhã eu tô aqui, tia Rose. E a senhora vai conhecer sua casa nova. Depois a gente vai resolver essa situação dos seus filhos. Confia em mim. Eu confio, Rafael. Sempre confiei em você. Ele entrou na limusine e foi embora. Eu fiquei ali na varanda, segurando o envelope com a escritura da casa, sentindo um misto de emoções que eu não conseguia nem explicar. Felicidade, gratidão, tristeza pelos meus filhos e uma pontinha de curiosidade sobre o que Rafael ia fazer. Entrei em casa, guardei a comida que sobrou, lavei a louça e quando fui dormir, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. No dia seguinte, às 9 em ponto, a limusine parou de novo na frente de casa.
Rafael desceu, dessa vez acompanhado de Camila. Ela era ainda mais bonita pessoalmente. Cabelos castanhos lisos, olhos gentis, sorriso caloroso. Dona Rosângela, ela disse me abraçando. É uma honra conhecer a senhora. Rafael me falou tanto da senhora durante todos esses anos. A senhora é uma inspiração. Fiquei sem graça. Eu que sou uma pessoa comum. Não, a senhora é extraordinária, Camila insistiu. E eu tô muito feliz que a gente finalmente possa retribuir um pouquinho de tudo que a senhora fez pelo Rafael. A gente entrou na limusine. O motorista dirigiu por uns 20 minutos até chegar num bairro que eu só conhecia de passar de ônibus. Casas enormes, muros altos, ruas arborizadas, carros importados estacionados. O motorista parou na frente de um portão eletrônico branco. Rafael apertou um controle e o portão abriu. E lá dentro estava a casa mais linda que eu já tinha visto na vida. 2 andares, fachada moderna com pastilhas bege e branco, jardim na frente com grama verdinha, flores coloridas, garagem coberta para 2 carros. Tia Rose, Rafael disse sorrindo, bem-vinda ao seu novo lar. Eu não conseguia acreditar. Aquilo era meu? A gente desceu do carro. Rafael abriu a porta da frente. E por dentro era ainda mais lindo. Sala enorme com piso de porcelanato. Cozinha planejada toda branca com ilha no meio. 3 quartos grandes, todos com armários embutidos. 2 banheiros lindos com box de vidro. Lavanderia, quintal nos fundos, tudo mobiliado, tudo decorado, tudo pronto para morar. A senhora gostou? Camila perguntou ansiosa. Gostei? Eu tô sem palavras. Isso aqui é um sonho. É real, tia Rose, Rafael falou. E é da senhora, para sempre. A gente já agendou a mudança para depois de amanhã. Uma equipe vai até sua casa atual, vai embalar tudo, trazer para cá. A senhora não precisa se preocupar com nada. Eu comecei a chorar de novo. Vocês não precisavam fazer isso tudo. Precisávamos sim, Camila disse segurando minha mão. A senhora merece. A gente ficou lá a manhã toda. Eles me mostraram cada detalhe da casa, me explicaram como funcionava tudo. E no final, me entregaram as chaves. Rafael olhou para o relógio. Agora eu preciso ir resolver uma coisa, tia Rose. A senhora fica aqui com a Camila, conhece o bairro, descansa. Eu volto mais tarde. Vai fazer o quê? Vou até minhas empresas. Tenho umas conversas para ter com alguns funcionários. Ele deu um sorriso que eu não consegui decifrar, mas eu sabia que tinha a ver com meus filhos. Rafael saiu. Camila ficou comigo, me levou para almoçar num restaurante perto, me apresentou o mercadinho da esquina, a farmácia, a padaria. Tudo pertinho, tudo prático. E enquanto a gente caminhava por aquelas ruas limpas e arborizadas, eu pensava nos meus filhos. Será que eles tinham percebido que eu não respondi o vídeo deles? Será que eles se importavam? A resposta veio naquela tarde. Eram 3 horas quando meu celular tocou. Era Ricardo. Alô? Mãe, ele disse, e a voz dele estava estranha. A gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre ontem. A gente exagerou no vídeo. Foi brincadeira. A gente bebeu demais. Brincadeira, repeti, e senti um nó na garganta. Vocês acham que foi brincadeira me humilhar no dia do meu aniversário? Mãe, não foi assim. Foi sim, Ricardo. Foi exatamente assim. Vocês deixaram bem claro que tem vergonha de mim, que minha casa é velha, que minha comida é simples, que eu não tô no nível de vocês. Ele ficou em silêncio. Depois disse, a gente tá arrependido. Quer que a gente vá aí hoje? Não precisa, falei. Eu nem tô mais na casa velha. Como assim? Me mudei. Pra onde? Pra uma casa melhor. Muito melhor. E não foi com a ajuda de vocês, porque vocês nunca me ajudaram em nada. Mãe, do que a senhora tá falando? De nada que te interesse, Ricardo. Agora eu preciso desligar. E desliguei na cara dele. 2 minutos depois, Fernando ligou. Também com a mesma conversa, que tinha sido brincadeira, que estava arrependido, que queria me ver. Desliguei nele também. Marina nem ligou. Típico dela. Camila me olhou com carinho. A senhora foi firme. Precisava ser. Eles precisam entender que respeito não é opcional. Naquela noite, Rafael voltou. E pelo jeito dele, eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. E aí? Não resisti perguntar. Ele sorriu. Hoje foi um dia muito produtivo, tia Rose. Muito produtivo mesmo. O que você fez? Bem, ele começou sentando no sofá da sala nova. De manhã, eu fui até o supermercado onde o Ricardo trabalha.
Pedi para a gerente geral me mostrar o desempenho de todos os setores e descobri umas coisas interessantes. O Ricardo anda fazendo corpo mole. Chega atrasado, sai mais cedo, não bate as metas. Então eu dei uma instrução. A partir de amanhã, ele vai ser rebaixado, de gerente para subgerente, com redução de salário. E se ele reclamar, pode mandar embora. Meu Deus, Rafael. Calma, não acabou, ele continuou. Depois eu fui até a construtora. Conversei com o diretor de projetos. O Fernando tem 3 contratos em andamento com a gente, todos pagando muito bem. Cancelei os 3. Disse que a gente vai trabalhar com outro arquiteto. O Fernando vai perder uns 50 mil reais nos próximos meses. Só por causa de mim? Não, tia Rose, Rafael disse sério. Por causa dele mesmo. Por causa da escolha que ele fez de humilhar a própria mãe. E por último, ele falou. E eu vi um brilho diferente nos olhos dele. Eu fui até a empresa administrativa. Chamei a Marina na minha sala. Ela nem sabia quem eu era. Nunca tinha me visto. Quando entrou, estava toda confiante, achando que ia receber elogio ou promoção. Aí eu me apresentei. Disse que eu era o dono de tudo. A cara dela ficou branca na hora. E aí eu perguntei, Marina, você tem família? Ela gaguejou que sim. Mãe, 2 irmãos. E eu perguntei, você é próxima da sua mãe? Ela não sabia o que responder. Ficou sem jeito. Aí eu falei, porque ontem era aniversário de 70 anos da minha mãe de coração. A mulher que me criou quando eu era criança. A mulher que me deu amor de graça. E eu passei o dia com ela. Dei um presente para ela. Agradeci ela por tudo. Porque família a gente honra, Marina. Família a gente respeita. A menina ficou sem reação. Não sabia para onde olhar. E aí eu disse, a partir de hoje, você perdeu todos os benefícios extras. Vale-refeição reduzido ao mínimo. Sem bônus. Sem participação nos lucros. Você vai continuar trabalhando aqui, mas vai ter que provar que merece estar aqui. E vai começar do zero. Como todo mundo que não valoriza o que tem. Eu olhei para Rafael impressionada. Ele fez tudo isso? Fiz, ele confirmou. E sabe o mais engraçado? Nenhum deles fez a conexão ainda. Nenhum deles imagina que o patrão deles conhece a mãe deles. Que o patrão deles ama a mãe deles. Mas logo eles vão descobrir. E quando descobrirem, já vai ser tarde demais. 14h25. Os dias seguintes foram uma loucura. A equipe de mudança que Rafael contratou era extremamente eficiente. Em 2 dias, tudo que eu tinha na casa alugada foi transferido para a casa nova. Minhas roupas, meus móveis velhos que Rafael insistiu que eu guardasse com carinho numa das suítes, meus quadros, minha coleção de xícaras antigas, minhas fotos de família, tudo. Quando a mudança terminou, eu avisei o dono da casa alugada que eu estava saindo. Ele ficou surpreso porque eu era inquilina há 8 anos, sempre paguei tudo em dia, nunca dei problema. Mas ficou feliz por mim quando contei que tinha ganhado uma casa. Meus vizinhos também ficaram sabendo. Dona Cida, que morava na casa ao lado há 15 anos, veio se despedir chorando. Dona Rose, a senhora merece tudo de bom. A senhora sempre foi uma mulher batalhadora, honesta, de bom coração. Fico feliz que a vida tá dando esse presente para a senhora. A gente se abraçou e foi ela quem acabou dando início ao que viria a seguir. 2 dias depois da minha mudança, Ricardo apareceu na casa alugada. Eu só soube porque Dona Cida me ligou. Dona Rose, seu filho tá aqui procurando a senhora. O Ricardo tá batendo na porta, olhando pela janela. Eu falei para ele que a senhora se mudou. Ele perguntou para onde. Eu disse que não sabia o endereço, só sabia que era uma casa bonita num bairro nobre. A senhora tinha que ver a cara dele, Dona Rose. Ficou branco. Perguntou quem tinha dado a casa. Eu disse que não sabia, que a senhora só comentou que tinha ganhado de presente de alguém muito importante. Eu sorri. Obrigada por me avisar, Dona Cida. Imagina, querida. A senhora tá bem? Tô ótima. Melhor do que nunca. Fico feliz. E Dona Rose, só mais uma coisa. O Fernando também passou aqui ontem. E hoje de manhã cedo veio a Marina. Os 3 já vieram, todos com a mesma cara de surpresa. Eu agradeci de novo e desliguei. Então eles estavam procurando por mim. Interessante. Naquela mesma tarde, os 3 me ligaram. Primeiro Ricardo. Mãe, que história é essa que a senhora se mudou? Para uma casa num bairro nobre? Me mudei sim. E daí? Como assim e daí? Quem deu essa casa para a senhora? Alguém que me ama de verdade. Alguém que me respeita. Alguém que sabe o valor que eu tenho. Mãe,
A gente precisa conversar pessoalmente. Sobre o quê, Ricardo? Sobre tudo. Sobre o vídeo. Sobre a gente não ter ido no seu aniversário. A gente errou. Erraram mesmo, confirmei. E agora querem conversar porque descobriram que eu não tô mais na casinha simples, é isso? Não é isso, ele protestou, mas eu ouvia a mentira na voz dele. Olha, eu não tenho tempo para isso agora, Ricardo. Tô ocupada organizando minha casa nova. Minha casa linda. Minha casa que eu ganhei de alguém que realmente se importa comigo. E desliguei. Fernando ligou meia hora depois. A conversa foi praticamente igual. Ele também queria saber quem tinha me dado a casa. Também queria se desculpar. Também queria me ver. Mãe, eu tô passando por uns problemas no trabalho. Ele acabou soltando. Perdi uns contratos importantes. Tô meio apertado financeiramente. Ah, agora eu entendi, falei. Você não quer conversar comigo. Você quer dinheiro. Não é isso, mãe. É sim, Fernando. Vocês me desprezaram quando acharam que eu era só uma velha pobre, morando de aluguel. Agora que descobriram que eu tenho uma casa boa, querem se aproximar. Mas não vai rolar. Mãe, não é assim. É exatamente assim. E eu desliguei na cara dele também. Marina foi a última a ligar, e ela estava visivelmente nervosa. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Pode falar. Pessoalmente. Não tenho interesse. Por favor. Ela insistiu, e eu percebi que ela estava quase chorando. Eu tô passando por uns problemas no trabalho. Meu chefe, ele mudou comigo. Tirou meus benefícios. Tá me tratando diferente. Eu não sei o que eu fiz. E agora eu fiquei sabendo que a senhora ganhou uma casa. E eu só queria entender o que tá acontecendo. Você quer entender o que tá acontecendo, Marina? Quero. Então eu vou te explicar. O que tá acontecendo é consequência. Consequência das escolhas que você e seus irmãos fizeram. Vocês me humilharam no dia do meu aniversário. Disseram que minha casa era velha, que minha comida era simples, que eu não estava no nível de vocês. E a vida tem um jeito engraçado de ensinar lições. Mãe, a gente errou. Eu sei, mas a gente pode consertar? Não sei se pode, Marina. Respeito não é algo que se conserta com um pedido de desculpas. Respeito se constrói. E vocês destruíram todo o respeito que eu tinha por vocês. Ela começou a chorar do outro lado da linha. Mãe, por favor, eu preciso desligar agora, Marina. E desliguei. Fiquei ali sentada no sofá novo da sala, olhando para a decoração bonita, para o piso brilhando, para as cortinas elegantes, e me senti em paz. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava fazendo valer meu próprio valor. Na semana seguinte, Rafael me convidou para almoçar num restaurante chique. Ele e Camila me buscaram de carro. A gente foi num lugar lindo, com vista para a cidade, garçons de uniforme, comida sofisticada. Durante o almoço, Rafael me deu uma notícia. Tia Rose, eu tô pensando em fazer uma festa. Uma festa grande. Pra quê? Pra apresentar a senhora para a sociedade. Pros meus sócios, meus clientes importantes, meus funcionários de alto escalão. Eu quero que todo mundo saiba quem é a mulher que me criou. A mulher que me deu a base para tudo que eu sou hoje. Eu fiquei sem graça. Rafael, não precisa disso. Precisa sim. E vai ser mês que vem. Num salão de festas de um hotel 5 estrelas. Vai ter mais de 200 pessoas. E a senhora vai ser a homenageada. A rainha da noite. Camila sorriu. E eu já tô providenciando um vestido lindo para a senhora, dona Rose. A gente vai na costureira semana que vem. A senhora vai estar deslumbrante? Eu não sabia o que dizer. Uma festa. Para me homenagear. Parecia surreal. E seus filhos? Rafael perguntou de repente. A senhora quer que eu convide eles? Pensei por um momento. Não sei, Rafael. Eles me ligaram. Querem conversar, querem se desculpar. Mas eu sinto que é só interesse. Só porque descobriram que eu tenho uma casa boa agora. Então deixa eu fazer o seguinte, ele propôs. Eu vou mandar convite para eles. Convite formal, pro evento. Mas não vou dizer que é em homenagem à senhora. Vou dizer só que é uma festa da empresa. Para eles aparecerem se quiserem. E aí a gente vê a reação deles quando descobrirem a verdade. Olhei para ele. Você tem certeza? Tenho. Vai ser a lição final, tia Rose. Ou eles vão entender de uma vez por todas o valor da senhora. Ou vão mostrar quem eles realmente são na frente de todo mundo. Respirei fundo. Tá bom. Então faz isso. Rafael acenou para Camila, que anotou algo no celular. Então tá decidido, ele disse. Daqui a 4 semanas, no dia 15, vai ser a festa. E vai ser uma noite inesquecível. Eu não fazia ideia de quão inesquecível aquela noite seria.
Nem imaginava que meus filhos estavam prestes a viver o maior choque das suas vidas e que finalmente, eles iam entender o tamanho do erro que cometeram. As semanas seguintes passaram voando. Camila me levou na costureira 3 vezes para provar o vestido que estava sendo feito sob medida. Era um vestido longo, azul marinho, elegante, mas não chamativo demais. Quando vesti pela última vez, me olhei no espelho e quase não me reconheci. Parecia outra pessoa, uma pessoa digna, uma pessoa valorizada. Rafael cuidou de cada detalhe da festa. Ele contratou uma empresa de eventos, decoradores, buffet completo, músicos ao vivo e mandou os convites. Convites impressos em papel bom, com envelope dourado, endereço do hotel 5 estrelas. Ele me mostrou a lista de convidados, sócios da empresa, clientes importantes, fornecedores, gerentes de todas as unidades. E lá no meio eu vi os 3 nomes: Ricardo Silva Oliveira, Fernando Silva Oliveira, Marina Silva Oliveira. Eles vão receber como funcionários, Rafael explicou, como qualquer outro da empresa, sem saber que a homenageada vai ser você. Você acha que eles vão? Tenho certeza, ele disse. Funcionário não recusa convite do patrão, principalmente quando está numa situação delicada no trabalho. E os 3 estão. 2 dias antes da festa, Marina me ligou de novo. Dessa vez a voz dela estava diferente, menos arrogante, mais humilde. Mãe, eu recebi um convite para uma festa da empresa. É no sábado. E eu queria muito conversar com a senhora antes, pessoalmente. Eu hesitei. Por quê, Marina? Por favor, mãe. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu e meus irmãos fomos horríveis com a senhora, mas eu tô percebendo muita coisa. Eu tô vendo o quanto eu fui ingrata. O quanto a gente foi ingrato. A senhora trabalhou a vida inteira pra gente, deu tudo pra gente, e a gente retribuiu com desprezo. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Eu fiquei sabendo pelo Ricardo que a senhora se mudou para uma casa linda, num bairro que a gente só sonhava em morar. E eu fiquei pensando, como a senhora conseguiu isso? Quem é essa pessoa que deu isso para a senhora? E por que essa pessoa valoriza a senhora mais do que os próprios filhos da senhora? Essa pergunta me acertou no peito. Marina estava começando a entender. E aí eu comecei a lembrar, ela disse, e agora ela estava definitivamente chorando. Lembrei de todas as vezes que a senhora ficou sem comprar roupa para a senhora mesma, para poder comprar para a gente. Lembrei da senhora comendo o resto da comida para a gente poder comer a parte boa. Lembrei da senhora trabalhando doente, porque não podia faltar senão não recebia. E o que a gente fez? A gente cresceu, ganhou dinheiro e esqueceu da senhora. Pior que isso, a gente teve vergonha da senhora. As lágrimas começaram a descer no meu rosto também. Mãe, eu não tô pedindo para morar na casa da senhora. Não tô pedindo dinheiro. Não tô pedindo nada. Só tô pedindo uma chance. Uma chance de mostrar que eu posso ser uma filha melhor. Que eu posso consertar isso. Respirei fundo. Marina, eu não sei se dá para consertar, mas eu tô disposta a ouvir você. Venha aqui amanhã. 4 da tarde. Eu mando o endereço. Ela soluçou do outro lado. Obrigada, mãe. Muito obrigada. No dia seguinte, às 4 em ponto, a campainha tocou. Fui até a porta. Abri. E lá estava a Marina. Mas não era a Marina que eu conhecia. Ela estava sem maquiagem pesada, roupa simples, cabelo preso num rabo de cavalo e os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe, ela disse, e a voz falhou. Entrei e dei espaço para ela passar. Marina entrou devagar, olhando para a casa. Para os detalhes, para o piso bonito, para as paredes bem pintadas, para a decoração elegante. Mãe, isso aqui é lindo, ela falou. A senhora merece. Merecia ter tido isso muito antes. A gente se sentou na sala. Ficamos em silêncio por um momento. Então ela começou a falar. Mãe, eu passei a semana inteira pensando em como a gente chegou nesse ponto. E eu percebi uma coisa. A gente nunca valorizou a senhora porque a gente sempre teve tudo fácil. A senhora fez tudo pela gente. A gente nunca precisou lutar. Nunca precisou passar dificuldade. E aí a gente cresceu achando que merecia tudo. Que era normal ter. E a senhora, que deu tudo, virou invisível para os nossos olhos. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu me lembro de quando eu tinha 10 anos. A senhora trabalhava na casa de adoção. E um dia eu fui lá buscar a senhora. Vi a senhora brincando com as crianças, dando atenção para elas, conversando, ensinando. E eu senti ciúme. Pensei,
Por que minha mãe tá dando atenção para essas crianças se ela tem eu? Mas agora eu entendo. A senhora tem um coração gigante. Um coração que ama sem esperar nada em troca. E essas crianças que não tinham ninguém, a senhora dava amor para elas. Enquanto eu, que tinha a senhora, desperdicei esse amor. Eu segurei a mão dela. Marina chorou mais um pouco. Depois continuou. Mãe, eu não sei quem é a pessoa que deu essa casa para a senhora, mas eu sei uma coisa. Essa pessoa enxergou o que a gente não enxergou. Enxergou o valor da senhora. E eu tenho vergonha. Vergonha de mim mesma. Vergonha de ter mandado aquele vídeo, de ter rido, de ter desprezado a senhora. Nós ficamos ali conversando por mais de 1 hora. Marina me contou sobre o trabalho, sobre como o chefe tinha mudado com ela, como ela tinha perdido privilégios, como estava sendo difícil. E pela primeira vez, ela não estava reclamando pedindo que eu resolvesse. Ela estava só desabafando, como uma filha faz com a mãe. Quando ela foi embora, me abraçou apertado. Mãe, eu vou na festa da empresa no sábado. Meu chefe mandou o convite. E eu preciso ir, senão vai piorar minha situação lá. Mas depois da festa, eu quero voltar aqui. Quero continuar conversando com a senhora. Quero reconquistar a confiança da senhora. Mesmo que demore anos. Eu assenti. Tá bom, Marina. A gente vai tentando. Ela saiu. E eu fiquei pensando. Será que os outros dois também estavam tendo essa reflexão? Ou só Marina? A resposta veio na sexta-feira, um dia antes da festa. Ricardo me ligou. Mãe, eu e o Fernando queremos ir aí. Conversar com a senhora. Os dois juntos. Pode ser amanhã de manhã? Amanhã eu tenho compromisso de manhã. Menti. Mãe, por favor. A gente precisa. Olha, falei firme. Amanhã à noite tem uma festa. Uma festa muito importante. E eu vou estar lá. Se vocês quiserem me ver, me procurem depois da festa, tá bom? Ricardo hesitou. Tá bom, mãe? A gente se vê depois da festa, então. Desliguei e sorri. Eles não faziam ideia do que estava por vir. No sábado, dia da festa, eu acordei nervosa. Camila chegou cedo com uma equipe de cabeleireira e maquiadora. Elas trabalharam em mim durante horas. Fizeram meu cabelo. Maquiagem leve, mas bonita. Unhas feitas. Quando vesti o vestido azul marinho e me olhei no espelho, eu vi uma mulher que eu não via há muito tempo. Uma mulher forte, bonita, digna. Rafael passou para me buscar às 6 da tarde. Quando me viu, os olhos dele encheram de lágrimas. Tia Rose, a senhora tá linda. Parece uma rainha. Eu sorri. Graças a você, Rafael. Não, ele disse. A senhora sempre foi rainha. Só estava esperando a coroa certa. A gente chegou no hotel às 7. O salão de festas era gigantesco. Decoração toda em dourado e branco. Mesas redondas com toalhas elegantes. Um palco no fundo com microfone. Flores por todo lado. Já tinha gente chegando. Rafael me levou para um camarim privativo. A senhora fica aqui até eu chamar, tia Rose. Deixa eu ir recebendo os convidados. Quando for a hora, eu venho buscar a senhora. Fiquei ali sozinha por uns 40 minutos. Ouvia o som da festa lá fora. Música, conversas, risadas, e meu coração batia cada vez mais forte, até que a porta se abriu. Era Rafael. Ele estava emocionado. Eles chegaram, tia Rose. Os 3. Engoli seco. E estão lá fora, sem fazer ideia de nada. A festa tá cheia, mais de 200 pessoas. Tá todo mundo esperando para conhecer a homenageada da noite. Tá na hora? Tá na hora, ele confirmou. Vamos lá mostrar para os seus filhos quem é a mulher que eles desprezaram. E vamos mostrar para todo mundo quem é a mulher que me salvou a vida. Rafael me deu o braço e a gente caminhou pelo corredor até a entrada do salão. Eu ouvia o burburinho lá dentro, o som dos talheres batendo nos pratos, as conversas animadas, a música suave ao fundo. Meu coração estava disparado. A gente parou na porta. Rafael olhou para mim. Pronta, tia Rose? Respirei fundo. Pronta. Ele acenou para alguém. As luzes do salão diminuíram um pouco. A música parou. E então eu ouvi a voz de Camila no microfone. Boa noite a todos. É uma alegria enorme ter cada um de vocês aqui hoje. Esta noite é muito especial para nossa família e para nossa empresa. Hoje nós vamos homenagear uma pessoa extraordinária. Uma pessoa que mudou completamente a vida do meu esposo. Uma pessoa que representa tudo o que a gente acredita. Amor, dedicação, sacrifício e dignidade. Eu segurei mais forte no braço de Rafael. Ele apertou minha mão de volta. Camila continuou. Muitos de vocês aqui não conhecem essa mulher,
mas quando conhecerem, vão entender por que ela é tão importante pra gente. Ela foi assistente social durante 35 anos. Trabalhou numa casa de adoção municipal, cuidando de crianças abandonadas. E uma dessas crianças era meu marido, Rafael. Eu ouvi um murmúrio no salão. As pessoas começando a entender. Dos 6 meses de idade até os 12 anos, essa mulher cuidou do Rafael. Ensinou ele a andar, a falar, a ler, a escrever. Deu amor para ele quando ele não tinha ninguém. Acreditou nele quando ninguém acreditava. E plantou nele a semente de tudo que ele se tornou hoje. Meus olhos encheram de lágrimas. E hoje, Camila disse, a voz emocionada. Hoje nós queremos retribuir publicamente um pouquinho de tudo que ela fez. Queremos que todos vocês conheçam essa mulher incrível, essa mãe de coração, essa heroína silenciosa. Com vocês, a rainha da noite, Dona Rosângela Silva Oliveira. Rafael me puxou suavemente. A gente entrou no salão. As luzes se acenderam um pouco mais, e foi quando eu vi 200 pessoas de pé, aplaudindo. E lá no meio, perto de uma das mesas do fundo, eu vi meus 3 filhos. Ricardo estava congelado, a boca aberta, os olhos arregalados. Fernando tinha ficado pálido, completamente branco. Segurava o copo de vinho com tanta força que eu achei que ia quebrar. E Marina? Marina estava com as 2 mãos cobrindo a boca, as lágrimas já descendo pelo rosto. Eles tinham entendido tudo. Rafael me guiou até o palco. A gente subiu. Camila me abraçou. E então, Rafael pegou o microfone. Boa noite a todos, ele começou. Muito obrigado por estarem aqui. Como a Camila disse, hoje é uma noite muito especial e eu preciso contar para vocês uma história. A história de como eu cheguei até aqui. Ele olhou para mim e começou a contar. Contou sobre ter sido abandonado bebê, sobre ter crescido numa casa de adoção, sobre ser a criança que ninguém queria porque era agitado demais, difícil demais, e sobre como eu fui a única pessoa que não desistiu dele. Ela ficava depois do expediente me ensinando, ele disse, e a voz dele estava embargada. Ela levava livro de casa para mim. Ela conversava comigo quando eu chorava porque queria uma família. Ela me fazia sentir amado. E quando eu finalmente fui adotado, aos 12 anos, ela me fez prometer uma coisa, que eu ia estudar, que eu ia ser alguém, que eu ia fazer valer a pena tudo que ela tinha investido em mim. Ele parou para respirar, e eu cumpri essa promessa. Estudei, trabalhei, cresci, construí tudo isso que vocês veem hoje. Os supermercados, a construtora, as empresas, tudo. Mas nunca, nunca por um segundo eu esqueci de onde eu vim. E nunca esqueci quem me deu a base para tudo. Essa mulher aqui ao meu lado, Dona Rosângela, a mãe do meu coração. O salão explodiu em aplausos. Eu estava chorando. Rafael estava chorando. Camila estava chorando. E quando olhei para o fundo do salão, vi que Marina tinha saído correndo. Ricardo estava com a cabeça baixa. E Fernando olhava fixo para mim, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Vergonha. Pura vergonha. Rafael continuou. E sabe o que é mais bonito? Essa mulher incrível não criou só eu. Ela criou 3 filhos biológicos. Sozinha. Trabalhando com salário baixo. Sacrificou tudo por eles. Pagou estudo, roupa, comida, conforto. Deu dignidade. E vocês sabem o que ela recebeu em troca? Silêncio absoluto no salão. No aniversário de 70 anos dela, há algumas semanas, ela preparou um jantar. Esperou os filhos. E sabe o que eles fizeram? Mandaram um vídeo para ela dizendo que não iam porque estavam num churrasco chique, que a casa dela era velha, que a comida dela era simples, que ela não estava no nível deles. Eu ouvi alguns suspiros de choque no salão, pessoas balançando a cabeça. E o mais irônico, Rafael disse, olhando diretamente para o fundo onde estavam meus filhos, é que esses 3 filhos trabalham para mim, nas minhas empresas, e nem sabiam. Agora o salão inteiro virou para olhar para trás, procurando, tentando identificar. Rafael apontou. Ricardo Silva, gerente do supermercado da Zona Norte. Ou melhor, ex-gerente, agora subgerente, por incompetência e falta de comprometimento. Eu vi Ricardo abaixar a cabeça ainda mais. Fernando Silva, Rafael continuou. Arquiteto freelancer que prestava serviços para minha construtora. Prestava, porque os contratos foram cancelados, por falta de ética e de valores. Fernando fechou os olhos.
E Marina Silva, Rafael finalizou, assistente administrativa na minha empresa de gestão, que perdeu todos os benefícios extras por demonstrar falta de caráter. As pessoas estavam chocadas, olhando para os três, cochichando. E sabe por que eu fiz isso? Rafael perguntou, a voz firme agora. Não por vingança, mas por justiça, porque essas pessoas precisam aprender uma lição. Precisam aprender que respeito aos pais não é opcional, que gratidão não é negociável, que a mulher que deu a vida por você não merece ser tratada como lixo. Ele olhou para mim de novo. Dona Rosângela passou a vida dela dando amor de graça. Para mim, que não era nem filho dela, para os próprios filhos dela, para todas as crianças que passaram por aquela casa de adoção. E tudo que ela pediu em troca foi respeito, foi amor, foi valorização. E os próprios filhos dela não deram isso. Mas eu vou dar. Ele pegou na minha mão. Hoje, na frente de todos vocês, eu quero agradecer publicamente a essa mulher. Obrigado, tia Rose, por ter me salvado. Obrigado por ter acreditado em mim. Obrigado por ter me dado a base para ser quem eu sou. A senhora é a minha mãe, a mãe do meu coração. E eu vou passar o resto da vida honrando a senhora. O salão inteiro se levantou. Aplausos estrondosos, algumas pessoas chorando. E então, do fundo do salão, eu vi Marina voltando. Ela estava caminhando em direção ao palco, o rosto completamente molhado de lágrimas. As pessoas abriam espaço para ela passar. Ela chegou perto do palco, parou, olhou para mim, e então caiu de joelhos no chão. Mãe, ela disse alto, a voz quebrada. Mãe, me perdoa, pelo amor de Deus. Eu fui uma filha horrível. Eu fui ingrata, eu fui cruel, mas eu te amo. Eu amo a senhora. E eu não consigo mais viver com esse peso na consciência. O salão ficou em silêncio, todo mundo olhando. Eu desci do palco devagar. Caminhei até ela. Marina estava soluçando. Eu me perdoo, mãe. Eu me ajoelhei também. Segurei o rosto dela com as duas mãos. Marina, eu não vou dizer que tá tudo bem, porque não tá. Você e seus irmãos me machucaram profundamente, mas eu também não vou dizer que eu não te amo, porque eu amo. Você é minha filha. E mãe não para de amar. Ela me abraçou com força, chorando no meu ombro. Eu olhei para o fundo do salão. Ricardo estava parado, paralisado. Fernando tinha saído, tinha ido embora. Não aguentou a vergonha. Mas Marina estava ali, nos meus braços, pedindo perdão na frente de 200 pessoas, mostrando humildade, mostrando arrependimento verdadeiro. E eu percebi algo naquele momento, que talvez, só talvez, ainda houvesse esperança para ela. Ajudei Marina a se levantar. Ela estava tremendo. As pessoas ao redor olhavam em silêncio respeitoso. Rafael desceu do palco e ficou ao meu lado. Marina olhou para ele, os olhos vermelhos, o rosto inchado de tanto chorar. Senhor Rafael, ela disse com a voz fraca, eu trabalho na sua empresa há 2 anos. E eu nunca soube que o senhor conhecia minha mãe. Nunca soube que o senhor amava ela. Se eu soubesse... Ela parou, engoliu seco. Se eu soubesse, eu teria morrido de vergonha muito antes. Rafael olhou para ela com seriedade. Marina, o problema não é você não saber que eu conhecia sua mãe. O problema é você não valorizar sua mãe independente de quem a conhece ou não. O problema é você ter vergonha da mulher que te deu tudo. Ela abaixou a cabeça. Eu sei, e eu não tenho desculpa. Eu fui criada por uma mulher incrível e eu joguei isso fora. Eu escolhi me importar mais com aparências, com status, com o que meu namorado e os amigos dele iam pensar. E eu perdi o que tinha de mais precioso. Rafael respirou fundo, então ficou em silêncio por um momento. Depois falou, você quer uma chance de consertar isso? Ela levantou o rosto rapidamente. Eu quero muito. Então você vai ter, ele disse. Mas não vai ser fácil. Você vai continuar trabalhando na minha empresa, mas vai começar do zero. Sem privilégios, sem mordomias. Vai ter que mostrar na prática que você mudou. E mais importante que isso, ele olhou para mim. Você vai ter que reconquistar a confiança da sua mãe. E isso não se faz com palavras, se faz com atitudes. Dia após dia. Até provar que você realmente aprendeu. Marina acenou que sim, freneticamente. Eu vou provar. Eu juro que eu vou provar. Rafael estendeu a mão para ela. Então vamos ver. A gente se vê na segunda-feira no escritório. E você vai começar sua nova jornada. Ela apertou a mão dele. Obrigada, Sr. Rafael. Obrigada por não desistir de mim. Ele não respondeu. Apenas acenou com a cabeça. Marina se virou para mim.
Me abraçou de novo, mais brevemente dessa vez. Mãe, eu vou embora agora, porque eu não mereço ficar na festa da senhora, mas eu vou ligar amanhã. E vou aparecer quando a senhora deixar. Tá bom. Ela saiu, caminhando devagar pelo salão. As pessoas abriam caminho. Alguns olhavam com pena, outros com reprovação. Mas ela manteve a cabeça erguida e foi embora. Olhei para onde Ricardo estava. Ele continuava parado no mesmo lugar. Nossos olhos se cruzaram. Ele deu um passo na minha direção. Hesitou. Deu outro passo. E então parou. Virou e saiu também. Sem falar nada. Sem pedir perdão. Apenas saiu. Rafael percebeu. Tia Rose, ele disse baixinho. Alguns precisam de mais tempo para processar. Outros nunca vão processar. E tá tudo bem. A senhora fez a parte da senhora. Agora é com eles. Concordei com a cabeça. A festa continuou. Rafael me levou de mesa em mesa, me apresentando para as pessoas, empresários importantes, sócios, fornecedores, gerentes, e cada pessoa que eu conhecia me cumprimentava com respeito, com admiração. Algumas me abraçavam e diziam que tinham se emocionado com a história. Outras me agradeciam por ter criado um homem como Rafael, e pela primeira vez na vida eu me senti vista, valorizada, importante. Comemos, dançamos. Rafael dançou comigo uma valsa lenta, enquanto todos aplaudiam. E quando a festa terminou, perto da meia-noite, ele e Camila me levaram para casa. Quando a gente chegou na frente da minha casa nova, eu olhei para ele. Rafael, muito obrigada por tudo isso, por essa noite, por essa casa, por me fazer sentir especial. Ele segurou minha mão. Tia Rose, a senhora sempre foi especial. Só estava rodeada das pessoas erradas. Agora a senhora está no lugar que sempre mereceu. E a gente vai estar sempre aqui. Eu, a Camila, a gente é sua família agora. Eu chorei de novo, mas eram lágrimas boas. Entrei em casa, tirei o vestido bonito, tirei a maquiagem e fui dormir na minha cama da minha casa linda, sentindo um misto de paz e tristeza. Paz por ter encontrado em Rafael o amor verdadeiro de filho. Tristeza por não ter encontrado isso nos meus próprios filhos. No domingo de manhã, Marina ligou cedo. Mãe, bom dia. A senhora dormiu bem? Dormi, Marina. E você? Não dormi quase nada, ela admitiu. Fiquei pensando na festa, no que o Rafael falou, no que eu fiz. E eu tô envergonhada, mãe. Muito envergonhada. Pelo menos você tá refletindo. Tô. E eu queria saber se posso ir aí amanhã depois do trabalho. Trazer um lanche, a gente conversar mais. Pode. Ela suspirou aliviada. Obrigada, mãe. Eu te amo. Eu também te amo, Marina. Mesmo com tudo. Desliguei e fiquei pensando. Marina estava mostrando sinais de mudança real. Mas e Ricardo? E Fernando? A resposta sobre Fernando veio 2 dias depois. Era terça-feira quando meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Rosângela? Fala comigo uma voz masculina que eu não conhecia. Sim. Meu nome é Tiago. Eu sou amigo do Fernando, seu filho. Meu coração apertou. Aconteceu alguma coisa? Não, ele se apressou em dizer. O Fernando tá bem. Fisicamente. Mas ele me pediu para ligar para a senhora porque ele não tá conseguindo. Não tá conseguindo o quê? Ligar. Falar com a senhora. Ele tá muito mal, Dona Rosângela. Desde sábado, depois daquela festa, ele tá destruído. Não sai do apartamento. Não come direito. Fica só chorando, dizendo que ele é um lixo de filho. Que ele não merece a senhora, que ele tem vergonha de existir. Meu coração disparou. Tiago, ele tá com pensamentos ruins? De se machucar? Não acho que seja isso, Tiago respondeu. É mais uma depressão pesada, uma culpa que tá consumindo ele, e eu achei que a senhora precisava saber, porque eu conheço o Fernando há 10 anos, e eu nunca vi ele assim. Agradeço você ter ligado, Tiago. Onde ele tá agora? No apartamento dele. A Juliana, a esposa, tá viajando a trabalho. Ela nem sabe do que aconteceu. Ela volta só semana que vem. E eu tô preocupado de deixar ele sozinho. Passei a mão no rosto. Me dá o endereço. Ele passou. Eu tô indo até lá agora, falei. Fica com ele até eu chegar. Por favor, pode deixar, Dona Rosângela. Desliguei e peguei minha bolsa. Chamei um Uber. 20 minutos depois, eu estava na frente do prédio onde Fernando morava. Um condomínio bonito. Classe média alta. Tiago me esperava no hall. Dona Rosângela? Sou eu. Ele me cumprimentou. Obrigado por vir. O Fernando tá lá em cima. Apartamento 312.
Eu deixei a porta encostada. Subi de elevador, coração batendo forte. Cheguei na porta do apartamento. Empurrei devagar. Fernando? Silêncio. Fernando, sou eu, sua mãe. Ouvi um barulho vindo do quarto. Entrei. Passei pela sala desarrumada, roupas jogadas no sofá, louça suja na pia da cozinha. Fui até o quarto. E lá estava ele, sentado no chão, encostado na cama. Barba por fazer, olhos vermelhos e inchados, roupa amassada. Ele olhou para mim e começou a chorar. Mãe, ele disse com a voz quebrada. Mãe, eu sou um lixo. Sentei no chão ao lado dele. Fernando, não fala assim. Sou sim, ele insistiu. A senhora viu o que aconteceu naquela festa. Todo mundo viu. 200 pessoas viram que tipo de filho eu sou. Que tipo de pessoa eu sou. E o pior é que tá tudo certo. O Rafael estava certo em tudo que ele falou. Fiquei em silêncio. Deixei ele continuar. A senhora sabe o que eu fiz, mãe? Ele passou a mão no rosto. Depois que eu saí da festa, eu fui para casa. E eu fui até o armário. Procurei uma caixa velha que eu guardo no alto. E dentro tinha todas as cartas que a senhora escreveu para mim quando eu estava na faculdade. Lembra? A senhora escrevia cartas para mim toda semana. Eu lembrava. Fernando estava fazendo faculdade em outra cidade. E eu escrevia cartas porque ligação era cara e internet ainda não era comum. Eu li todas as cartas, mãe. Todas. Uma por uma. E em cada carta, a senhora perguntava se eu estava comendo bem, se eu estava estudando, se eu precisava de alguma coisa. E sempre terminava dizendo que estava com saudade, que me amava, que estava orgulhosa de mim. Ele chorou mais forte. E sabe o que eu fazia? Eu lia e jogava num canto. Nem respondia direito. Às vezes passava semanas sem ligar para a senhora, porque eu estava ocupado. Ocupado curtindo a faculdade, os amigos, as festas. E a senhora lá trabalhando, juntando dinheiro para me mandar todo mês. E eu nem dava valor. Peguei na mão dele. Fernando, você era novo. Não, mãe. Ele balançou a cabeça. Não é desculpa. Porque outros filhos valorizam. Outros filhos ligam. Outros filhos agradecem. E eu não fiz nada disso. E agora ele olhou para mim. Agora eu perdi tudo. Perdi os contratos com a construtora do Rafael. Tô quase sem dinheiro. A Juliana não sabe ainda, mas a gente vai ter que vender o carro, talvez até o apartamento. E sabe o que eu pensei quando isso aconteceu? Fiquei calado. Eu pensei, agora eu vou ter que pedir ajuda para minha mãe. A mesma mãe que eu desprezei. E aí eu percebi. Eu só lembro da senhora quando eu preciso. Quando tá tudo bem, eu esqueço. E isso me mata, mãe. Me mata por dentro. Segurei o rosto do Fernando com as 2 mãos. Olhei bem nos olhos dele. Fernando, escuta o que eu vou te falar. Você errou. Errou feio. Machucou sua mãe de um jeito que eu nunca imaginei que um filho meu pudesse machucar. Mas sabe qual a diferença entre você e o Rafael? Ele me olhou sem entender. O Rafael passou 12 anos da vida dele sendo rejeitado. Ninguém queria ele. E quando eu cuidava dele, ele aprendeu o valor de cada gesto de amor. Porque ele conheceu a falta. Você, Fernando, nunca conheceu a falta. Você sempre teve. E isso te fez esquecer do valor. Mas agora você está conhecendo. Está sentindo o que é perder. O que é passar dificuldade. E sabe o que eu acho? Que isso vai ser bom para você. Ele franziu a testa. Como assim? Porque agora você vai aprender de verdade. Vai aprender o que eu passei para te criar. Vai aprender a valorizar o que tem. E principalmente, vai aprender que mãe não é banco. Não é alguém que você procura só quando precisa. É alguém que você ama, respeita e honra todo dia. As lágrimas continuavam descendo no rosto dele. Eu não vou te ajudar financeiramente, Fernando. Não porque eu não te amo, mas porque você precisa aprender a se virar sozinho. Precisa crescer, precisa batalhar do jeito que eu bati. E quando você conseguir sair dessa sozinho, aí sim você vai entender o tamanho do sacrifício que eu fiz por você. Ele assentiu devagar. Eu entendo, mãe. E eu aceito. Eu mereço passar por isso. Mas tem uma coisa que eu vou te dar, continuei. Vou te dar meu tempo, minha escuta, meu conselho, meu amor. Porque isso não acaba. Filho ingrato continua sendo filho. E mãe não deixa de ser mãe. Então você pode me ligar, pode vir me visitar, pode conversar comigo. Mas tem que ser de verdade. Não pode ser só da boca para fora. Tem que mostrar mudança real. Ele me abraçou. Apertado. Eu vou mostrar, mãe. Eu juro que eu vou mostrar. Fiquei com Fernando mais 1 hora. Ajudei ele a se levantar.
Fiz ele tomar banho, se barbear. Preparei um café com o que tinha na cozinha. E antes de ir embora, falei: Fernando, a Marina tá vindo me visitar. Tá tentando reconquistar minha confiança. Você também pode, mas no tempo de vocês. E do jeito certo. Ele acenou que sim. E Ricardo, mãe? O Ricardo não me procurou ainda. E talvez não procure. E eu já aceitei isso. Nem todo filho aprende a lição. Alguns preferem viver na teimosia, na soberba. E eu não posso obrigar ninguém a me amar ou me respeitar. Só posso me afastar de quem não faz isso. Saí do apartamento do Fernando com o coração mais leve. Ele estava sofrendo. Mas era um sofrimento necessário. Um sofrimento que ia fazer ele crescer. As semanas seguintes foram de transformação. Marina começou a me visitar toda semana. Trazia lanche, a gente conversava. Ela me contava do trabalho, de como estava se esforçando, de como tinha terminado com o namorado rico porque percebeu que ele era tão fútil quanto ela tinha sido. Fernando me ligava dia sim, dia não. Contava das dificuldades, de como estava pegando projetos menores para sobreviver, de como a Juliana tinha ficado chocada quando descobriu tudo, mas tinha decidido ficar com ele e lutar junto. E lentamente, muito lentamente, eu vi meus 2 filhos se transformando, se tornando pessoas melhores, pessoas gratas, pessoas humildes. Ricardo nunca me procurou, nem uma ligação, nem uma mensagem. Soube por Marina que ele tinha se separado da esposa, que tinha perdido o emprego no supermercado do Rafael, que estava morando com a mãe da ex-mulher porque não tinha para onde ir, e que continuava culpando todo mundo, menos ele mesmo. Isso doeu, mas eu aprendi que nem todo filho a gente consegue salvar. 6 meses depois da festa, Rafael me chamou para jantar na casa dele e da Camila. Uma mansão linda, num condomínio fechado. Quando cheguei, tinha uma surpresa. Marina e Fernando estavam lá, os 2 bem arrumados, sorridentes. Tia Rose, Rafael disse, eu convidei seus filhos porque eles merecem. Eles mudaram de verdade. Marina está sendo uma das melhores funcionárias da empresa. Fernando pagou todas as dívidas dele, conseguiu novos clientes, está reconstruindo a vida com dignidade. E mais importante, ele apertou minha mão. Os 2 te honram agora, do jeito certo. Jantamos juntos, conversamos, rimos. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha uma família de verdade. Não uma família perfeita, mas uma família que tinha aprendido o valor do respeito, da gratidão e do amor. Quando a noite terminou, Rafael me levou até a varanda. Olhamos para as estrelas. Tia Rose, ele disse, a senhora sabe o que eu aprendi com tudo isso? O quê? Que família não é quem tem o mesmo sangue. Família é quem escolhe ficar, quem escolhe amar, quem escolhe honrar. E a senhora sempre foi minha família, desde o dia que me pegou no colo pela primeira vez. Abracei ele, e naquele momento eu entendi. A vida tinha me tirado 3 filhos ingratos, mas tinha me devolvido 2 deles transformados, e tinha me dado um filho de coração que nunca me abandonou. Eu tinha perdido, mas também tinha ganhado, e no final eu estava em paz, morando na minha casa linda, cercada de pessoas que me amavam de verdade, vivendo a dignidade que eu sempre mereci. E quando deitei na minha cama naquela noite, olhando para o teto do meu quarto lindo, eu sorri, porque finalmente, aos 70 anos, eu tinha aprendido a lição mais importante de todas, que a gente ensina aos outros como nos tratar, e que nunca, nunca é tarde para exigir o respeito que a gente merece. Que Deus abençoe todos os pais e mães que se sacrificam pelos filhos, que vocês nunca abaixem a cabeça para a ingratidão. Vocês merecem amor, vocês merecem respeito, vocês merecem dignidade. E se os próprios filhos não derem isso, que a vida mande pessoas que deem. Porque no final, o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar. Sempre. E você que me ouviu até aqui, deixa nos comentários. De qual cidade você é? Conta pra mim se essa história te tocou. Se você já passou por algo parecido. Se você vai ligar pros seus pais hoje para agradecer. Porque a vida passa rápido. E a gente nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente vai poder dizer eu te amo. Não deixa pra amanhã. Faz hoje. Honra teus pais, porque eles merecem. Um beijo no coração de cada um. E até a próxima história.